Sejam todos bem-vindos, a quem está no Brasil, a quem está aqui na Austrália. Obrigado pela oração, Vitor, pelos recados. Eu tenho uma missão, eu diria um pouco difícil hoje. Quando eu fui trabalhar o tema, eu já recorri a algumas literaturas e algumas leituras, mas é muito difícil a gente falar de caridade com os criminosos. E aí, para eu começar a trabalhar o assunto, aliás, no final que eu estava trabalhando o assunto, me veio à mente, me veio na frente, uma dos fatores principais da existência da Casa São Francisco de Assis, que faz parte da missão da casa, que uma das missões da casa, uma das duas frases das frases da missão da casa é acolher corações. E acolher corações, ele está aberto, ele não diz qual coração, ele não tem nenhuma seleção, é acolher corações. Eu falei, se acolher corações faz parte da missão da casa, da qual eu participo, da qual eu trabalho junto com o grupo, eu tenho que encontrar uma maneira de falar sobre caridade para com o criminoso, com os criminosos, porque talvez esteja aí um ponto principal para a gente refletir, como é que a gente acolhe. Bom, esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é o capítulo que fala de amar o próximo como a si mesmo, e lá nas mensagens dos Espíritos, tem duas mensagens nesse capítulo, duas mensagens, elas são no item 14, que é uma mensagem de Isabel de France, e depois no item 15, uma mensagem de Lamennais. São essas duas mensagens que tratam do amai, caridade, aliás, não é nem amar, caridade para com os criminosos, mas que está dentro do capítulo do amar ao próximo. Esse capítulo do amar ao próximo, a gente vai falando, só para recapitular, dentro dele você tem mandamento maior, fazemos aos outros o que nós queríamos para nós mesmos, tem a parábola dos credores e dos devedores, dai a César o que é de César, lei de amor, aí fala do egoísmo, da fé e caridade, e vai falar do caridade aos criminosos. Você vê que é uma sequência. E no capítulo seguinte, para a gente entender a pedagogia de Kardec, ele vai falar de amai os vossos inimigos. Primeiro ele fala aqui de ter caridade para os criminosos, depois ele fala de amar os vossos inimigos no capítulo inteiro, que é retribuir o mal com o bem, os inimigos, os encarnados, e vai por aí afora. Não por acaso Kardec era um pedagogo, né? Porque ele tem uma sequência toda lógica nesse raciocínio. Aí, para justificar e para tentar buscar mais informações, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, onde que tinha alguma coisa em relação à caridade e amor ao próximo. E tem lá a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos assim, vou ler algumas partes. A benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, amor e a caridade são complementos da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, ou seja, todo o bem que nos seja possível, não é sempre das maneiras que conseguimos, acho que é isso que ele quer dizer, e como desejaríamos que nos fosse feito. Se colocar sempre na situação do outro, eu acho que nos auxilia muito. Bom, e aí ele vai por essa resposta toda, eu não vou ler a resposta toda para a gente não delongar mais tempo, mas se alguém tiver curiosidade, então na pergunta 886, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a caridade e o amor ao próximo, e ali tem vários tópicos que vão nos fazer refletir sobre esse assunto da caridade com os criminosos. Um deles ele fala da indulgência, noutros ele fala de um ponto que eu acho muito importante, me desculpe, falei que não ia citar, mas tem alguns pontos que são importantes, que é as atenções e deferências que são dispensadas quando a pessoa é alguém importante, e que elas são diferentes de quando é uma pessoa menos importante. Eu estava preparado para fazer essa apresentação lá no centro, e uma abordagem que eu ia fazer era como será que seria a nossa reação dentro de uma casa espírita, fazendo uma exposição espírita sobre esse assunto, e imbuídos de toda a energia que a casa nos proporciona,
se nós tivéssemos, ou uma pessoa, não vou nem no criminoso, né? Uma pessoa que saiu na mídia que está lá sendo procurado pela justiça, se ele entrasse na casa, vamos mais perto, se um cara que está sem teto entrasse na casa ali para ver o que está acontecendo, qual seria a nossa reação? Como que a gente reagiria a essa pessoa que talvez não estivesse tão bem vestida, que talvez não estivesse tão bem perfumada e assim por diante? Eu acho que esse é o exercício que a gente deve fazer todo dia, porque essas pessoas cruzam com o nosso caminho todo dia. Então, é um exercício mais perto de nós e que a gente pode começar a exercitar. Bom, e aí na 886 tem outros pontos lá, mas esses dois é que eu queria chamar a atenção. Bom, eu encontrei uma outra fonte de pesquisa, uma psicoterapeuta americana também, que chama Robin Kajarjian, eu posso pôr o nome depois. Ela tem um livro que chama O Livro do Perdão. Não é espírita, ela é uma psicóloga, psicoterapeuta, formada em psicologia, e inclusive tem uma fundação desde 1982 que chama Lionheart Foundation. Depois eu posso partilhar no Facebook aqui, porque está muito interessante o trabalho da Lionheart Foundation e muito interessante o livro. Mas um dos pontos que eu queria pegar do que ela comenta é que ela aborda o ponto dela de raciocínio e defesa de tese, vamos dizer assim, ela faz ver que por trás, na grande maioria, essa é a frase dela, na grande maioria das vezes, por trás de uma grande violência, né, por trás de toda violência, tem alguém, o agressor, pedindo socorro. Fica difícil em compreender, né, como é que uma criatura que comete atrocidade com outra pode estar pedindo socorro, mas ela defende essa tese. E no livro ela trabalha esse assunto. E que eu acho que vale a gente refletir sobre esse assunto, porque atrocidades ou crimes, de uma maneira geral, não é algo que alguém que está estabilizado mentalmente ou psicologicamente, emocionalmente, tenderia a fazer, tanto que a maioria da sociedade acha, choca, né? Então, se esse raciocínio é válido, realmente existe algum tipo de desequilíbrio com essa pessoa para que ela tenha tido o ímpeto de tomar essa iniciativa. Se o desequilíbrio espiritual, espiritual, não é o ponto aqui agora, mas é só para a gente enxergar que por trás de um criminoso, por trás de alguém que comete algo muito grave, tem sempre um desajuste. Eu acho que faz muito sentido. Essa Lionheart Foundation, entre um dos pilares da visão do que eles trabalham com ressocialização e reinserção e dentro ainda da prisão das pessoas que estão encarceradas, né, das pessoas que estão lá por motivos diversos dentro da prisão e que vão tentar de alguma maneira ou que podem se reinserir na sociedade. Eu tinha pedido algumas informações para passar hoje com vocês, eu acabei não tendo tempo de levantar, mas se alguém quiser, eu posso depois partilhar. Eu tenho a minha filha trabalha na Red Cross, trabalha na parte da área de justiça, e eles têm um trabalho muito interessante, informações muito interessantes em relação a o quão difícil e o quão complicado, talvez seja a palavra, para você se reinserir na sociedade após ter passado pelo sistema carcerário. Talvez não vou até tão longe, se você tiver a ficha suja, facilitando o processo. Sujou a ficha, aquilo que qualquer emprego que a gente vai aplicar aqui, vai pedir antecedentes criminais, a sua vida muda bastante. E a Red Cross tem uma série de trabalhos lá para tentar influenciar e possibilitar a reinserção na sociedade desse cidadão que pode ter cometido um crime, do mais simples ao mais complicado, do mais simples daquele mais atroz, mais assustador, e pagou a sua pena. Teoricamente, ele deveria
voltar à sociedade e se reinserir. Não é tão simples como parece, do jeitinho que eu falei aqui, assim, nessa frase. É bem mais complicado. Pois bem, voltando aqui no tema e dando sequência no que eu tinha anotado para a gente conversar, a sociedade sempre se abala quando a gente tem um crime bárbaro e a tendência é clamar por mudança na lei, a pena tem que ser maior, e em alguns casos até trabalhar, ou se cita-se até o caso da pena de morte, né? Refletindo sobre a doutrina espírita, a gente sabe que a pena de morte, ou a gente acredita que a pena de morte não é uma solução, então não defender essa bandeira talvez já seja um passo de caridade, eu imagino. Se a gente conseguir repugnar esse tipo de caminho, pois na interpretação, acho que espírita, e na minha, é um retroceder, né? A gente tomar o caminho da pena de morte é um retrocesso. Se a gente for pensar ainda dentro das leis do Cristo, o criminoso é alguém que ainda não se conscientizou destas leis do Cristo e que não conhece a paternidade divina, que é aquela que está no Pai Nosso, né? Porque se o Pai, alguém que já viu falar sobre o Pai Nosso, o Pai é nosso, ele é de todos nós. Ele ainda não entendeu que esse Pai Nosso é de todos nós. E por isso não vê o outro, com aquele com o qual ele cometeu um crime, se é o caso, como um irmão. Porque se ele visse, ele não teria cometido. Então, está faltando ainda essa conscientização. E quem tem esse valor e que, portanto, tem esse conhecimento, tem que dar o apoio, né? Eu acho que ele necessita desse nosso apoio. Mas como é que a gente faz para amar um criminoso, né? Então, vamos tentar dar uns passos, uns caminhos, para que a gente não sinta isso como algo tão longe que a gente não consiga entender. Deixa eu só dar uma olhada no meu horário aqui. Assim. Bom, primeiro, amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Esse parece bem simples, mas é muito cotidiano, muito comum no nosso cotidiano a gente ter desejos de vingança, de ódio e de rancor quando a gente tem à nossa frente algumas notícias de crimes hediondos. É o primeiro ímpeto. Então, talvez amar o inimigo comece aí. É não ter esse ódio, não ter esse rancor, nem esse desejo por vingança. É perdoar sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causa. Está indo mais além, esse eu acho muito difícil, que é naquele que seja causado a nós. Eu sempre brinco que, com as pessoas que chegam em casa e me perguntam que a porta está sempre aberta, que eu sempre brinco que se alguém entrar, porque o cara está precisando muito mais do que a gente, então tem que deixar ele levar, então para facilitar eu deixo a porta aberta. Eu sempre brinco isso. E as pessoas dão risada comigo, mas eu digo a verdade. Então, é um exercício que talvez a gente tenha que fazer de desapego, né? Guardadas a todas as proporções, acho que esse é um dos exercícios mais difíceis, né? Perdoar sem pensamento oculto, principalmente quando nos aflige. É não pôr nenhum obstáculo à reconciliação com eles, se esse for o caso, desejar-lhes o bem e não o mal, aprendendo um pouco sobre a dificuldade de ressocialização desses ex-detentos ou de quem passou pela vida prisional, né, pela carceragem, a gente passa a ter muito mais entendimento do que é desejar o bem. Então, desejar essa reinserção, desejar que a pessoa se consiga se reinserir. Experimentar o júbilo, ou seja, a paz em vez de pesar quando tiver algum bem ou quando a pena for reduzida por conta de bom comportamento ou coisas do tipo. Socorrê-los em se apresentando em ocasião. Eu acho que existem aí trabalhos voluntários na área prisional, então isso é socorrer quando tem ocasião. Abastecer por palavras e atos o que possa nos prejudicar e, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento
amai os vossos inimigos. O amor aqui, amar os vossos inimigos, é o sentimento de piedade, é o pensamento sem ódio, é o desejo que desperte para o bem o que sejam oferecidas oportunidades de mudança. Bom, tem que ter sempre consciência, o livro trata que ainda tá, eu tinha feito umas anotações em relação à pena de morte, mas a pena de morte, pelo nosso conhecimento que a vida espiritual não termina aqui, na verdade ela só continua, a pena de morte talvez apenas crie um espírito revoltado que livre do corpo, continua tendo esse desejo de vingança. Então realmente a pena de morte não é uma saída, né? A saída é o desejo do bem para essa pessoa. Quem tiver curiosidade, no livro Céu e Inferno, na segunda parte, capítulo 6, tem lá criminosos arrependidos, criminosos arrependidos. A página está 293, mas pode variar de acordo com a edição. Tem vários testemunhos de criminosos depois da reencarnação. Eles são chamados pelos grupos mediúnicos lá da época, e aí tem um relato. É muito interessante a leitura. Capítulo 6, criminosos arrependidos no céu e inferno. E tem na sequência, no capítulo 7, espíritos endurecidos. Então, tem lá criminosos não arrependidos. Mas é muito interessante essas leituras, porque são histórias do lado de lá. Para quem gosta sempre ou fica curioso de saber como é que acontece do lado de lá, tem ali histórias estão lá prontas para que a gente veja, para que a gente leia e consiga entender. Um caminho para a gente poder se sensibilizar em relação a essa reflexão, né, da piedade, como amar e como ter caridade para com os criminosos, cada um tem os seus. Eu amo, adoro cinema, adoro assistir filmes, então eu tenho filmes é uma coisa que me emocionam e que me fazem pensar sobre aquele assunto, que pode ser para você também seja, então vou dar uma lista aqui hoje, nessa linha de raciocínio. Tem um que chama Os Últimos Passos de um Homem, em português, ou Dead Man Walking, para quem for assistir aqui em inglês, é muito bom, muito interessante. Todos eles vão estar na linha de falar de pessoas que estão encarceradas ou estão... vários deles aqui se passam nos Estados Unidos, estão como é que chama? Lá no Green Mile, que eles falam que o cara vai para o corredor da morte, né? O cara vai ser... Porque lá tem a pena de morte em vários estados. Então, Dead Man Walking, muito bom. The Green Mile, A Espera de um Milagre, é um épico, um tradicional, antigo, talvez todo mundo aqui já tenha assistido. Se não lembra, assiste de novo, o filme é ótimo, fantástico. Trial by Fire, Justiça em Chamas, muito bom também, vale a pena assistir. Também trata desse assunto, quanto em alguns momentos não é, em algum desses filmes a gente vai ver exemplos de que não é o ser salvo, né? Porque tem muitos desses casos, a revogação de uma pena de morte nos Estados Unidos, eu aprendi por conta desses filmes, é muito difícil, ela é muito não é usual acontecer, porque tem diversos níveis jurídicos lá, mas tem que chegar até no governador para ele chancelar, né? Chancelar e autorizar para que ela seja cancelada. Então é muito difícil acontecer. Mas nesses processos que alguns filmes aqui contam, o apoio, a presença dessa pessoa, desse ser ao lado do criminoso, neste final de pena, antes da pena de morte, faz milagres, é uma coisa impressionante. E mostra, em alguns filmes aqui, quanto isso é importante. O Luta por Justiça, que é o Just Mercy, que é um outro, é exatamente isso. Fantástico, impressionante o filme. O Milagre da Cela 7, que em inglês é Miracle in Cell Number 7. Fantástico o filme. Fantástico. Prepara a caixa de lenço, mas é fantástico. Ele é realmente inspirador.
E todo o processo até chegar à pena de morte é lindo, o filme é lindo. Então, é interessante a gente entender que por trás daquele criminoso, em alguns casos pode ser até que sejam criminosos, a gente não sabe, né? Tem casos aqui que não eram, segundo o filme, muitos deles são histórias verídicas. Ele nos faz repensar sobre esse assunto. É um assunto que a gente faz repensar. E o último, que acho que é imperdível, quem não assistiu deveria assistir, porque ele conta através de uma perspectiva desta mesma encarnação, porque são acontecimentos da mesma encarnação que faz o ator principal, os dois atores principais da história reverem os seus atos, enfim. Mas vale para a gente refletir sobre encarnações diferentes em que a gente não tem essa visão. Eu não consigo ter a visão da encarnação anterior para entender por que aquele ato foi realizado. Por que um Deus tão poderoso, soberano e bom permitiu que aquele ato acontecesse. A gente não tem essa imagem, né? A gente não tem essa memória para poder compreender. O que a gente pode fazer é seguir os passos de Jesus, que é amar incondicionalmente. E amar incondicionalmente, inclusive o criminoso. De que jeito? Com aqueles passos que eu comentei. Primeiro de tudo, não alimentando o ódio, não alimentando o rancor e não alimentando a vingança. Eu estou com a tiquinha do meu lado, que é só soprando as palavras que eu esqueço. É ótimo ter ela do lado quando vai fazer. Acho que lá quando for fazer no centro, vou levar ela sentadinha do lado agora. Engraçadinha ela falou. O último filme chama Just Let Go, ou O Poder do Perdão. Just Let Go, ou em português, O Poder do Perdão. Imperdível. Imperdível. História verídica. Aconteceu nos Estados Unidos, é uma história de um pastor evangélico, eu imagino. É um pastor evangélico, eu acho. Mas eu já assisti 2 vezes e talvez tenha que assistir de novo. O filme é muito bonito. O filme é muito bonito, é uma história verídica. Just Let Go, O Poder do Perdão. De novo, uma situação nessa mesma encarnação, mas que faz a pessoa refletir sobre esse assunto do perdão. Mas todos eles são filmes que vão nos fazer, de alguma maneira, refletir sobre esse assunto de como é que a gente faz para amar, né, ou para perdoar esses criminosos. Muito bom também, Sabrina, A Cabana, que é o The Shack. Alguém sugeriu no chat aqui, eu vi, muito bom, muito bom. Também é um outro filme que nos faz refletir. Então, eu posso passar a lista depois. Estão pedindo se pode passar a lista, a gente pode passar, acho que o meio mais fácil é no Face, né? Eu imagino o Ricardo e o... Não, mas é que tem gente que não está no chat, né? Quem está participando não se sabe. Não. Então eu posso passar aqui no chat antes de terminar, boa ideia. Na hora que terminar aqui, eu posso copiar e colar aqui, tá bom? Acho que era essa a mensagem de hoje, que a gente consiga refletir. Eu posso passar a lista aqui no chat antes da gente terminar. Eu vou convidar a Carla para fazer a oração final. Boa noite, pessoal. Essa oração que o Tico me pediu para fazer, ela chama Pai Nosso Invertido. Nós já fizemos algumas vezes em outras circunstâncias. Vou pedir que, se vocês se sentirem à vontade, para vocês fecharem os olhos e abrirem o coração. E eu vou fazer a oração e a gente pede à espiritualidade de luz que cada palavra toque as nossas emoções, permitindo que, através desse sentimento, dessa sensibilização, a gente possa se abrir para esse assunto tão delicado. Senhor, Deus, Pai amoroso, Pai nosso, não te suplicamos hoje pelos irmãos desesperados. Nós te pedimos, sim, por aqueles que promovem o desespero.
Não te rogamos, Senhor, pelos que choram, mas sim pelos nossos irmãos infelizes, que são responsáveis por estas lágrimas. Não te rogamos ajuda aos que passam fome, não hoje, mas sim pelos abastados, que são fomentados pela miséria socioeconômica. Não te pedimos, ó Pai, em favor dos enfermos, que hoje são tantos, mas nós intercedemos pelos que jogam fora a saúde e os que são impiedosos para com os doentes. Socorrei-os, Senhor. Não estamos pedindo pelos perseguidos, não desta vez, nem pelos caluniados, mas estamos interferindo pelos perseguidores, pelos caluniadores, pelos impiedosos, todos nossos irmãos. Estes, sim, são verdadeiramente os infelizes, porque perderam o endereço de Deus e o contato com a própria consciência. E, finalmente, abençoa, Senhor, a nossa casa e os que nela habitam. Os que pretendem ir adiante com resignação. Os que se entregam em regime de abnegação. Senhor, fica conosco, dai-nos a tua luz e a tua paz. Que assim seja.